Abra sua Bíblia em João, no capítulo 21, por favor. João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 15 até o verso 19. João 21, de 15 a 19. O tema para o qual eu chamo a sua atenção, baseado neste texto, é o toque final. O toque final. João 21, a partir do verso 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir, Pedro. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Amém. Eu gosto de detalhes. A beleza, para mim, ela se revela em detalhes, nas pequenas coisas que geralmente a gente deixa passar despercebido. Eu creio que esta verdade ela vale para quaisquer coisas da vida. Por exemplo, o detalhe numa peça de decoração, o detalhe na gola de uma camisa, o ângulo certo de uma imagem, os detalhes de um produto, as cores de um ambiente, o acessório de uma roupa, o arranjo de uma música, o corte do cabelo, a nota de um perfume, o design de um carro, o projeto de uma casa, o uso de palavras, o toque do pincel sobre a tela. E aqui nós poderíamos nos estender e falar de centenas, milhares de detalhes que fazem a diferença. A forma carinhosa de você tratar alguém, o jeito de você olhar, o jeito de você usar suas palavras. O que parece comum pode atrair a gente de tal forma que dificilmente a gente se esquece. Sabedores de tudo isso são que os artistas e profissionais de sucesso, eles empregam todo o esforço deles, esforço redobrado no toque final de um trabalho, ou de uma obra, ou de um produto. Os bons sabem que detalhes, eles não somente impressionam, detalhes eles inspiram, detalhes encorajam, detalhes fortalecem, detalhes encantam e detalhes alegram. O próprio Jesus que é o coautor de toda a criação, conforme está nos dito em João 1, de 1 a 3. Jesus, o autor da criação, o coautor da criação, ele lançou mão da beleza dos detalhes para alimentar a fé dos discípulos. Por exemplo, ele estava certa vez combatendo a ansiedade no Sermão do Monte, e algo que é tão característico de todos nós, infelizmente, Jesus recomendou que nós observássemos as aves do céu.
Jesus recomendou que nós víssemos os lírios do campo. Jesus chama a nossa atenção para pequenos detalhes na vida de pássaros, pequenos detalhes na beleza de flores, para dizer algo profundo, para dizer que se Deus trata tão bem os pássaros, se Deus cuida de forma tão majestosa das flores, muito mais Ele fará pelo seu povo amado. Isso está lá em Mateus 6, de 25 a 32. Beleza e graça estão revelados nos detalhes. Por isso que é importante o toque final em todas as coisas que a gente faz. E verdade seja dita, na maioria das vezes as mulheres entendem mais de detalhes do que nós homens. Graças a Deus que no mundo existem mulheres, porque detalhes realmente são encantadores. Eu falo de detalhes porque o texto que nós temos diante de nós hoje revela o toque final de Jesus na vida de Pedro. Hoje, nosso estudo sobre a vida desse apóstolo, ele chega ao fim. Com esta foram 21 mensagens nesta série. E o nosso objetivo foi de nos informarmos sobre como Jesus talha em nós o caráter de Cristo. Como é que o Mestre nos transforma de pedras brutas em pessoas cujo caráter é escultural. Se você não acompanhou a série, você pode acessar nosso site, ouvir, assistir e ler. Os textos também estão todos lá. Depois de tudo que nós já vimos sobre Pedro, a gente chega hoje ao momento em que Jesus está pronto a dar o toque final. Jesus está pronto a imprimir no coração de Pedro as suas marcas, fazer os acabamentos necessários para que Pedro, agora esculpido, possa seguir com o seu ministério. O objetivo de Jesus é deixar o apóstolo belo e gracioso, pronto para o serviço cristão. Existem 4 lições sobre o toque final de Jesus, para as quais eu chamo a sua atenção hoje à noite, a partir do texto de João capítulo 21. Primeira, o Senhor, Ele espana a poeira da confusão. Ele olha para Pedro e diz: existe poeira de confusão ofuscando a beleza do seu caráter. Vocês se recordam que Pedro havia caído de forma feia. Ele nega Jesus lá em Lucas 22, de 31 a 62. E aí nós vimos que Pedro foi graciosamente instruído pelo anjo a ir para Galiléia e lá esperar pela aparição de Jesus. Isso nos está dito em Marcos 16, versículo 7, quando o anjo diz: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: Jesus está indo adiante de vocês para Galiléia, lá vocês o verão, como ele lhes disse que seria. E é curioso porque mesmo depois de Jesus ter aparecido aos discípulos 2 vezes, desde esse incidente em que o anjo orienta as mulheres, para que as mulheres dissessem aos discípulos e a Pedro, desde esse incidente, segundo João capítulo 20 nos informa, Jesus apareceu já para os discípulos 2 vezes. Ele ainda não tinha aparecido para os discípulos como ele disse que seria ali na Galiléia, mais precisamente às margens do mar da Galiléia. E aí fica a pergunta: por que Jesus apareceria a Pedro e aos discípulos ali na Galiléia? Ele já havia aparecido para eles em Jerusalém, lições preciosas já tinham sido dadas. Mas é curioso que Jesus aparece aos discípulos ali na Galiléia, porque ali é o lugar onde Jesus achou Pedro. Ali na Galiléia foi onde ele e alguns outros apóstolos agora foram chamados para o apostolado. Aquele, portanto, seria o cenário ideal para o encontro prometido. E com certeza, irmãos,
Com certeza, amigos, várias perguntas estavam pairando na cabeça de Pedro e daqueles que estavam com ele ali às margens do mar da Galileia. Por exemplo, por que Jesus queria encontrar-se com eles ali na Galileia? Por que ele menciona de forma especial o nome de Pedro lá em Marcos? O que Jesus estaria pronto para dizer a Pedro depois daquele tombo cínico, covarde, quando ele nega o Senhor? Será que Pedro seria definitivamente destituído da liderança dos apóstolos? Ou melhor, será que Pedro continuaria sendo um apóstolo? Eles estão confusos, eles estão amedrontados. E a gente percebe isso pela reação de Pedro e dos apóstolos. Oh, meus irmãos, como a reação de uma pessoa revela o seu estado. Olha como é que Pedro e os demais com ele reagem. João 21, versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar da Galileia, à margem do mar de Tiberíades. Mar de Tiberíades e mar da Galileia são a mesma coisa. Então, João está prestes a nos contar como foi o encontro que Jesus disse que teria com os discípulos e com Pedro. Foi assim, diz-nos João. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. E agora olha a reação de Pedro. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Irmãos, todas as vezes que eu leio essa narrativa, eu fico pensando, por que eles foram pescar? Jesus disse que tinha um encontro com eles ali. Por que eles foram pescar? Será que eles foram pescar porque eles precisavam de dinheiro? Será que eles foram pescar porque eles queriam preencher aquele tempo de espera? Sabe aquele tempo angustiante quando você tem um encontro marcado, é um encontro decisivo, você não dorme, você fica ansioso, e aí para matar o tédio você encontra alguma coisa para fazer? Será que era isso? Será que Pedro resolve ir pescar porque ele achava que ele não era digno de continuar no grupo dos apóstolos? Mas se fosse isso, por que ele chama os outros para irem com ele? Será que eles se achavam inadequados? Irmãos, parece que é tudo isso junto. Eles estão confusos. Eles não sabem o que os espera pela frente. Para mim, o estado de confusão mental ficou ainda pior, porque eles se puseram a pescar, e mais uma vez o texto diz que eles não pegaram nada. A mesma coisa havia acontecido lá em Lucas 5, quando o Senhor aparece e chama Pedro. Passa um filme na cabeça de Pedro. Pedro e os demais que o seguiram não tinham compreendido. E é isso o que Jesus quer ensinar para eles. E é por isso que Jesus diz a eles, me esperem na Galileia. Diga isso aos discípulos e diga isso a Pedro. Jesus quer dizer algo muito importante a Pedro e aos demais. Eles ainda não tinham entendido que no momento em que eles tiveram um encontro com Cristo, no momento em que o Senhor os chamou para o apostolado, naquele momento, todas as pontes que ligavam a vida deles ou as vidas deles com o passado tinham sido queimadas. Ou seja, o caminho deles era dali para frente. A jornada deles era sempre adiante. Jamais uma jornada com marcha ré. O Senhor aparece a Pedro, junto ao mar da Galileia, para espanar essa poeira da confusão, mostrando o seguinte: Pedro, o seu lugar não é mais a Galileia. Pedro, o seu lugar não é mais nesse barco. Pedro, o seu lugar não é mais nesse mar. Pedro, você não é mais um pescador de peixes. Pedro, você de agora em diante, ou já faz um bom tempo, pesca homens.
Foi para isso que eu chamei vocês aqui. Foi para isso que eu chamei você aqui, Pedro. Porque eu sabia que no momento em que você me negou, um monte de coisas tomou conta do seu coração. E a principal delas foi a sensação de que você não seria mais digno para o apostolado. Pedro, sua casa não é mais a Galileia. Pedro, a sua casa é Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se tem uma coisa, irmãos, que o cristão precisa aprender, e aqui Pedro aprendeu de uma forma inequívoca, é que quando o Senhor nos salva, quando o Senhor nos vocaciona, nós não podemos sequer pensar em olhar para trás. Quem recebe Jesus em sua vida e fica flertando com o passado ou com possibilidades, olhando para diversas pontes que de alguma forma liga a sua vida ao passado ou alguma outra coisa. Outra pergunta que fica na minha cabeça: aonde Pedro arrumou esse barco? Eu pensava que Pedro já tivesse vendido aquilo. No momento em que Jesus os chama, e o texto diz em Lucas que eles deixaram tudo ali na areia e passaram a segui-lo. Onde estava esse barco? Eu não tenho dúvida, de alguma forma, esse barco estava guardado. É como se Pedro tivesse pensado: escuta, eu vou garantir o meu futuro aqui. Não vou desfazer desse barco. Quem sabe um dia eu precise dele? Alguém chamaria isso de prudência, mas no caso de Pedro, era pura incredulidade. Jesus chama Pedro na Galileia para dizer: Pedro, tira esse barco debaixo da lona, ele não te pertence mais. E para eu poder te usar, você tem que aprender a deixar esse barco para trás. Hoje à noite o Senhor diz isso a você. Você não prospera na vida cristã porque você ainda fica com os olhos no barco. Você ainda fica tentando pisar na ponte que te leva para o passado. E aí vem Jesus em Lucas 9 e diz assim, no verso 61. Alguém vira para ele e diz: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu voltar e despedir da minha família. A gente lê esse texto e acha que Jesus é duro, porque ele só queria dar tchau. Não, quando ele diz: deixe-me primeiro despedir-me da minha família, ele diz assim: deixe eu gastar um tempo, deixe-me conviver com eles até que morram meus pais, deixe-me gastar alguns anos da minha vida com o que eu tenho para fazer. Mais tarde eu entrego minha vida ao Senhor, mais tarde eu sigo com o Senhor. E aí Jesus responde: olha, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: quando eu chamo você, não é para você flertar com o mundo, não é para você flertar com o passado, não é para você flertar com outras possibilidades. Ou você coloca os seus olhos em mim, ou você jamais prosperará. Irmãos, eu não tenho dúvida, Jesus leva Pedro para Galileia para mostrar a ele que aquele não era mais o lugar dele, a pesca não era mais a vocação dele, os velhos hábitos não lhe eram mais permitidos. O Senhor estava esperando o momento certo de espanar a poeira da confusão, porque Pedro era agora um novo homem e ele não podia mais viver flertando com o velho Simão. Ele é Pedro. Irmãos, é muito comum quando a gente leva um tombo na fé, como Pedro levou, e a gente cai toda hora. Nós somos pecadores. Uns caem de forma escandalosa, outros caem de forma oculta, mas caem.
A gente faz um propósito com Deus, não consegue ir adiante, a gente cai, e aí quando a gente cai, a gente fica com dúvidas. O cristianismo não é para mim, essa história de ser crente não é para mim, essa história não cabe na minha vida, eu não consigo. E aí você começa a colocar em dúvida, como eu tenho visto dezenas de pessoas colocando em dúvida a salvação depois de uma queda, a vocação depois de uma queda, a vida sendo santificada. A maioria de nós pensa em desistir e voltar para a velha vida. A maioria de nós volta para a Galileia, puxa o barquinho, porque a gente fica confuso. Porém, da mesma forma que foi com Pedro, o Senhor vem ao nosso encontro para nos dizer o que disse o autor de Hebreus. Eu acho lindo o que Hebreus diz. Hebreus diz que Deus nos chama para prosseguir e não para retroceder. Olha só, Hebreus 10:35 diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Oh, meus irmãos, são palavras duras. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Pedro, para que ainda esse barquinho, Pedro? Quando eu chamei você na Galileia, Pedro, foi para você esperar, mas eu sabia. Você flertaria com o passado. O Senhor espana a poeira da confusão, o Senhor nos leva para as revelações da palavra de Deus e diz: olhe para frente, siga adiante. Você pôs a mão no arado, não flerte com o passado. Oh, e como é tentador olhar para o passado, e como é tentador remoer os velhos e bons tempos, como é tentador a gente ficar dizendo: era muito melhor antes, era muito melhor lá, era muito melhor então. E a gente se esquece que o primeiro milagre de Jesus foi fazer água virar vinho, e um vinho muito melhor do que o início, para dizer para nós: o melhor com Deus sempre ainda está por vir, irmão. O Senhor espana a poeira da confusão nesse toque final. Segundo, o Senhor retoca as cores da paixão. O toque final tem que ter cor, o toque final tem que ter brilho. Mas o brilho estava sendo obscurecido pela poeira da confusão e a cor estava se desvanecendo por causa do desânimo. Desânimo por quê? Não obstante a tudo o que Jesus havia ensinado, esses apóstolos ainda achavam que o Senhor deveria estabelecer o reino físico de Israel. Então eles estavam frustrados, porque na cabeça deles, Jesus não tinha sido vitorioso da forma como eles esperavam. Eles não esperavam cruz, eles não esperavam morte. Sim, Jesus ressuscitou, mas está tudo muito latente ainda. E não bastasse a frustração, Pedro em especial estava arrasado. Ele tinha caído feio. Ele negou Jesus. As cores da paixão estavam desbotadas na alma deles. Precisava de retoques. Irmãos, olha como Jesus retoca as cores da paixão. Primeira coisa que ele faz, ele aparece aos apóstolos na hora de maior escuridão e desânimo. Sim, o dia estava raiando, diz o verso 4, ao amanhecer Jesus estava na praia. Imagina a cena, eles saindo, eles voltando, Jesus na praia, mas os discípulos não o reconheceram, da mesma forma que aqueles 2 discípulos para Emaús não reconheceram. Por que não reconheceram? O dia ainda não tinha clareado por completo, talvez.
Talvez o peso de frustração, o peso de desânimo não tinham pegado peixe. O cansaço sobre os lombos deles, e agora eles teriam que lavar redes, lavar barco, guardar toda aquela tralha. Mas Jesus lá na praia, esperando eles. Deus é assim maravilhoso, quando a gente menos espera, lá Ele está nos esperando, gente. Então Jesus aparece na escuridão deles. Jesus atenua o triste estado deles. Olha o que Jesus pergunta a eles no verso 5. Parece brincadeira de mau gosto, e Jesus lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Oh, irmãos, quem não tem bom humor diante dessa, já que eles não tinham reconhecido Ele, teria dito um palavrão. Jesus lhes perguntou: filhos, vocês não têm algo para comer? Eles responderam que não. Por que Jesus pergunta isso? É como se Jesus quisesse colocá-los para refletir, é como se Ele estivesse perguntando assim: o que vocês estão fazendo? Vocês não entenderam nada? Então Ele aparece na escuridão, Ele atenua a tristeza, mas aí Ele acessa o coração. E olha como é que Ele acessa o coração deles, a partir do verso 6. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, disse a Pedro: é o Senhor. Veja que eles estão encantados não com os peixes. Eu acho isso aqui tremendo, o evangelho da prosperidade nunca entende isso. O que encanta esses homens não são os peixes, o que encanta esses homens é que de novo o Senhor os pescou, de novo o Senhor os achou, o Senhor vale mais do que peixe. O Senhor vale mais do que tudo na vida. O Senhor vale mais que seu casamento, vale mais que seus filhos, vale mais que sua reputação, vale mais que sua carreira, vale mais que seu futuro. É o Senhor, Pedro, é o Senhor, Pedro. Mas como é que Jesus acessa o coração deles? Dando a eles aquilo que eles mais queriam naquela hora: peixe. E quando eles ganham peixe, João diz: é Deus. Tem tanto crente perdido na caatinga dos peixes. Tanto crente com a cara suja de escama, feliz, se lambuzando com peixe, e ainda não entendeu que eles precisam ver o Senhor e não os peixes. É o Senhor, Pedro. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, é Pedro mesmo, ele veste a roupa. Por quê? Porque ele estava só de cueca. Não a cueca que a gente conhece hoje, era um pano que ficava por baixo, mas era a peça íntima. É como se ele tivesse de cirola. E aí ele sabe que é o Senhor, ele vai se encontrar com o Senhor, e ele não quer ir ao Senhor daquele jeito, como se o Senhor já não estivesse ali diante dele. Ele veste a roupa, lança-se ao mar, sai nadando, sai correndo, e os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. 90 metros, para você puxar esse tanto de peixe, é muita coisa. E lá eles estão puxando os peixes, e lá o coração está dilatado de novo, porque o Senhor estava com eles. Quando eu ouço João dizer: é o Senhor, Pedro, é como se eu ouvisse na voz dele a descrença de que Jesus, ele achava, Jesus não virá como disse que viria. Porque se eles de fato estivessem esperando o Senhor, não teria sido surpresa assim, você não acha? Jesus acessa o coração, dando a eles aquilo que eles precisavam.
Mas observem que o que deixa eles encantados não é aquilo que eles ganharam, mas o Deus que a eles deu os peixes. Então não se encante muito com as coisas que Deus te dá, não tema por elas. Elas facilmente se tornam deuses na sua vida. Você tem que fazer como João e Pedro. É o Senhor de novo. É Ele que eu quero. E aí Jesus vai adiante. Ele agora acode as necessidades desses homens. Ele apareceu na pior hora para eles, ele atenuou a tristeza, ele acessou o coração e agora ele acode as necessidades. Veja que até então Jesus não conversou com eles nada de sério. Jesus disse que queria ter um DR com eles, queria discutir a relação com eles lá na Galileia, mas até agora não tem DR. Até agora é só cuidado, trato. Jesus ensina a gente a namorar, sabia? Jesus ensina a gente a lidar no casamento com as coisas. Às vezes a gente está afobado, quer resolver as coisas. E Jesus diz assim, senta. Come um pouquinho. Pedro, você está com fome? Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. Jesus fez a fogueira. Peixe sobre as brasas. E um pouco de pão. Gente, isso aqui parece romântico. Sinceramente, fogueira, peixe sobre as brasas, um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. É consciência culpada. Consciência culpada sempre toma a frente de tudo, quer aparecer. Não, eu vou lá buscar os peixes, Senhor. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Rede cheia, tinha 153 grandes peixes. Pedro contou. João contou. Quantos peixes? 153. Você não admira disso? Eu fico bobo de ver isso. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Outro milagre. Porque tem isso também, né, gente? A gente quer as coisas de Deus e a gente não imagina que a gente também precisa de Deus quando Ele nos dá as coisas. Do contrário, a rede rasga. Quantas pessoas ganham o mundo e se perdem porque não entendem que para desfrutar do que Deus te dá também é necessário um milagre. Porque senão você não vai ter contentamento naquilo. Eram 153 peixes, eram muitos, e ainda assim a rede não rasgou. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Estão envergonhados. Sabe aquele negócio de estar junto, não olhar no seu olho, morrendo de vergonha? Busca os peixes, conta os peixes. Nossa, não rasgou a rede. Sabe aquela conversa cheia de nada a ver, porque estão com vergonha de falar do que importa. Nossa, 153 peixes. Melhor ele não rasgou a rede. E Jesus está lá, come, gente. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ressuscitou dos mortos. E o que Jesus estava fazendo? Jesus estava retocando as cores da paixão. É possível ver brilho no olhar de novo, quando o João grita, Pedro é o Senhor. Será que você não está precisando desse encontro com a graça hoje à noite? Que vai trazer brilho aos seus olhos? E muita gente pensa que brilho nos olhos chega quando os peixes aumentam. Não é. Se você pensar assim, você não entendeu o texto. Brilho nos olhos chegam quando Jesus chega na vida da gente. Terceiro, veja que Jesus espanou a poeira da confusão, retocou a cor da paixão. Em terceiro lugar, ele destacou as prioridades do cristão. Aí agora,
A confusão foi dissipada, Jesus está lá com eles. O coração foi acessado, ou seja, a paixão foi retocada. Eles estão aquecidos, estão na beira da fogueira, barriga cheia, comeram o peixe, comeram o pão. Aí vem o DR. E aí o Senhor conversa. E quando o Senhor conversa com Pedro, e está todo mundo assistindo, é Jesus e Pedro e aquela pequena plateia. E aí Jesus ensina 3 coisas sobre prioridades. A primeira delas, amar a Deus acima de tudo e de todos, é a prioridade do cristão. Ele vira para Pedro no verso 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Irmãos, foi a primeira vez que Jesus conversou olho no olho com Pedro, depois da mancada de Pedro. Qual teria sido a sua pergunta? Qual teria sido a sua reação? Talvez teria sido assim: está vendo? Eu não te falei que você ia me negar? A gente é mestre nisso. Está vendo? Você ficava lá se gabando, parecia um pavão, mostrando pena para todo mundo. Eu avisei, falei que eu tinha que ter orado por você, que o diabo estava tentando te peneirar. Você bateu no peito e falou: não, eu não nego, todos te negam, eu não. Talvez nós tivéssemos insistido em dizer: Pedro, eu sempre estive com a razão, mas você sempre se recusou a me ouvir. Mas não é isso, porque o que importa para Jesus é o amor. E aí Jesus diz: Pedro, você me ama mais do que estes? Aí ele pergunta de novo no verso 16, Simão, filho de João, você me ama? E no verso 17, pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Olha no verso 15 e encontre aí o pronome demonstrativo. Qual é o pronome demonstrativo aí do verso 15? Os professores de português. Qual é? Estes. Estes. Esse pronome, no grego, está na forma neutra. Não é macho nem fêmea, é neutro. Por quê? Esse pronome demonstrativo, estes, está na forma neutra, porque pode indicar pelo menos 3 coisas. A pergunta de Jesus para Pedro aqui não é tão óbvia. É uma pergunta que fica no ar. A primeira coisa que Jesus poderia estar perguntando é a seguinte: Simão, filho de João, você me ama mais do que você ama estas coisas? Barco, rede, peixe. Porque parece que você ama essas coisas. Eu chamei você e você manteve o barco. Você, na primeira oportunidade, voltou a pescar. Pedro, você me ama mais do que você ama as suas coisas? Essa é a pergunta que Jesus faz a todos nós sempre. Você me ama por causa das coisas que eu te dou? A outra possibilidade é: Simão, filho de João, você me ama mais do que você ama estes homens? Porque quando Pedro ficou mal ali, ele chamou todos para pescar com ele. Parece que Pedro queria muito mais a comunhão dos homens do que a do próprio Deus. Pedro, você me ama mais do que você ama estes homens? Porque quando a coisa arrochou, foi a eles que você recorreu, não foi a mim. E a terceira, que é a mais comum, que as pessoas mais tomam como certa, é a que diz assim: Simão, filho de João, você me ama mais do que estas pessoas me amam? Você tinha dito para mim que não me negaria, todos negariam, mas você não. Mas está vendo? Não é verdade. Eu acho que Jesus queria que Pedro ficasse com essas 3 coisas na cabeça. Do contrário, o pronome demonstrativo seria bem definido. É como se Jesus estivesse perguntando: Pedro, você me ama mais do que você ama as coisas? Pedro, você me ama mais do que você ama as pessoas? Pedro, você realmente me ama mais do que os outros me amam, Pedro?
Porque o que Jesus quer destacar para nós como prioridade do cristão é amá-lo acima de tudo e de todos. E o nosso amor por Ele deve ser constantemente avaliado. Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, você me ama? Alguns dizem que Ele assim o faz porque Pedro o negou 3 vezes. Pode ser. Mas é a forma também de Jesus dizer: sempre se pergunte sobre o seu amor por mim. E outra coisa interessante sobre o amor é a forma da palavra amor no grego, é ágape, é amor sacrificial. Pedro, você me ama a ponto de dar sua vida, Pedro? A primeira prioridade que Pedro está aprendendo aqui é que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. A segunda coisa é que a gente tem que amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Porque Jesus diz: Pedro, tu me amas? Então cuide dos meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Pastoreie as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Cuide das minhas ovelhas. Jesus está dizendo que a prioridade similar à primeira não é que uma é maior que a outra. Amar a Deus e ao próximo no mesmo nível. Porque quem ama a Deus, ama o próximo. E ama de que forma? Ama cuidando, ama pastoreando. Jesus usa 2 palavras diferentes para falar aqui do amor pelo próximo. O cuidar e o pastorear são 2 verbos distintos no grego. E olha que ele usa cuidar no 15 e no 17. E ele usa pastorear no 16. O cuidar significa levar ao pasto, dar comida, alimentar, levar a palavra. Pedro, se você me ama, então leve minha palavra às minhas ovelhas, aos meus cordeiros. A prioridade do crente é essa, é levar a palavra aos outros. A outra palavra é pastorear, que significa cuidar, proteger, curar, pôr no colo. É o cuidado que a gente vê que o pastor tem no Salmo 23. Então Pedro está aprendendo algo muito importante aqui. O toque final de Jesus na vida dele está dizendo: Pedro, existem prioridades na sua vida que você não pode esquecer. Amar a Deus acima de tudo e de todos e ao próximo como você se ama. E a terceira prioridade é andar no Espírito. De onde eu tiro isso? Eu tiro isso do que Jesus diz no verso 18 e 19. Jesus diz a Pedro que para seguir Jesus implica em ter que deixar de viver seus projetos, seus desejos, seus planos pessoais para viver os do Senhor para você. Olha o que Jesus diz a Pedro: Pedro, digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. Jesus está dizendo: Pedro, lembre-se, amar a Deus, amar ao próximo e andar no Espírito. Pedro, você não tem mais que seguir a sua vontade. Jesus estava aqui predizendo a morte de Pedro, como Pedro haveria de morrer, glorificar a Deus através da sua morte. E a tradição nos conta que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, no mesmo período em que Paulo foi também morto. Mas há um autor muito interessante, Henry Nouwen, que ele diz assim: crescer no Espírito de Deus significa ser levado para o mesmo lugar que Cristo foi levado, ao Calvário, à cruz. Nosso crescimento espiritual, gente, é diretamente proporcional à nossa autonegação. A gente começa a morrer para nós mesmos em função de Deus, em função do próximo.
Porque Pedro só conseguiria amar a Deus acima de tudo e de todos. Pedro só conseguiria amar o próximo como ele amava a si mesmo, se ele conseguisse andar no Espírito. E olha como é que Jesus diz ser essa caminhada no Espírito, no verso 18. Ele diz assim: Pedro, sabe o vigor que todas as pessoas gostam de gabar? Nossa geração, gente, nossa geração se gaba do vigor. O povo começa a ficar velho, quer virar playboy. É um negócio esquisito. Todo mundo tem medo de parecer tiozão. E aí vem Jesus e diz: quando você era mais jovem, sabe aquele vigor? Isso tem que dar lugar ao Espírito. Mas quando você for velho, Jesus parece estar fazendo um contraste. Pedro, o que vale para mim não é o vigor da juventude, o que vale para mim é quando você fica velho. Porque você aprende que não é pela força, não é pelo poder, é pelo Espírito. Pedro, sabe aquela sua vontade, aquela sua capacidade de escolha? Você vestia o que você queria. Mas o que vai acontecer agora é que você vai estender as mãos e outro vai vestir você. E outro vai conduzir você. E você não vai mais para onde você quer ir. Você tem que ir para onde o outro quer te levar. Esse outro é o Espírito de Deus. A vida cristã significa, em essência, perder dia a dia o vigor, a vontade de escolhas pessoais, a independência, para você ser guiado pelo Espírito, na força do Espírito, na vontade, pela vontade do Espírito. Só assim a gente ama a Deus e ao próximo. E o que vale a pena na vida é se a gente vive ou se a gente morre para a glória de Deus, gente. É o que Jesus diz no verso 19. Ele estava dizendo isso para falar do tipo de morte que Pedro teria e glorificaria a Deus. Aí depois de dito tudo isso, ele diz no verso 19, então, siga-me. Pedro, porque se você entendeu que você tem que me amar acima de tudo e todos, você tem que amar o próximo como você ama a si mesmo, que você tem que andar no Espírito, você está pronto, siga-me. E aí vem o último toque. Porque, irmãos, veja só, olha aqui. O que Jesus disse para Pedro é muito duro. Jesus tocou nas coisas essenciais de um homem: virilidade, vigor, força, capacidade de escolha, capacidade de tomar decisão. Jesus foi na boca do estômago de Pedro. Pum! Como é que você teria reagido? Olha como Pedro reage. E aí o último toque de Jesus é corrigindo o foco da visão. Verso 19. Então Jesus lhe disse: siga-me. Quando Jesus disse isso a Pedro, siga-me, diz para mim aonde seus olhos deveriam estar. Fala para mim. É óbvio, não tem que ter PhD para responder. Siga-me, seus olhos tinham que estar em quem? Jesus, nele, o autor e o consumador da fé. Ele me chamou para uma vida radical. Eu não dou conta dessa vida se não for no vigor dele. Aí olha o que faz Pedro. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia, ou seja, João. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Então Pedro, em vez de olhar para Jesus e seguir Jesus, tenta achar João. Cadê João? E quando Pedro viu João, perguntou: Senhor, e quanto a João? Jesus dá uma bronca, fala: Pedro, deixa eu te falar uma coisa, se eu quiser que João permaneça vivo até que eu volte,
O que se importa para você? Quanto a você, siga-me. Ô Pedro, siga-me, ponha seus olhos em mim, não ponha seus olhos em João. Por que Pedro faz isso? Porque sempre que Jesus nos chama para algo sério, sabe qual é a nossa tentação, gente? Olhar para o outro. É culpar o outro. É dizer, eu não sou mais João? Eu não sou mais João? Eu não faço mais João? Eu não dou conta mais João? E Jesus fala assim, Pedro, tire seus olhos de João, não te importa como eu vou conduzir a vida de João, importa a você seguir-me, fixe seus olhos em mim. Se eu quiser que João permaneça vivo até que eu volte, o que isso te importa? Verso 23. Toma conta da sua vida. Oh, mas ele é duro. Mas ele é duro porque ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que quando ele nos chama, a nossa tentação sempre vai querer olhar para o outro. E dizer, eu vou se o outro for. Eu vou se João fizer a parte dele. Eu faço, mas João não faz. Senhor, o Senhor não vai cuidar de João? Ele está nos seguindo e o Senhor não falou nada do que o Senhor disse para mim, para ele. O Senhor está dando o toque final e dizendo, Pedro, ame a minha pessoa, ame o próximo, ande no Espírito e olhe para mim, esqueça dos outros, Pedro. Irmãos, J.C. Riley, um grande autor, comentando sobre João aqui, esse texto, ele diz assim, nós aprendemos desses versículos, que antes de nos preocuparmos com a condição espiritual dos outros, e tem muito crente querendo dar conta da vida do outro, deixe Jesus falar para você o que ele disse para Pedro, importe-se com a sua vida. J.C. Riley diz assim, antes de nos preocuparmos com a condição espiritual dos outros, devemos pensar a respeito da nossa própria condição. Essas palavras de Jesus ordenam que todo crente, primeiramente, examine o seu próprio coração e pense em sua própria vida, depois na vida da sua família. Oh, irmãos, como é fácil nós nos desculparmos com os erros dos outros, nós nos justificarmos nas falhas dos outros, nós amenizarmos a nossa negligência com a negligência dos outros. E aqui Jesus está dizendo, se você quiser me seguir, fixe seus olhos em mim. João 21, 22, respondeu Jesus, se eu quiser que João permaneça vivo, até que eu volte, o que lhe importa, Pedro, quanto a você, Pedro, você, siga-me. E aqui a gente chega no final. O Senhor conclui a tarefa com Pedro. E se a gente quiser aprender mais de Pedro, sobre quem Pedro se tornou, a gente tem que ler Atos e as 2 cartas que Pedro escreveu. Mas lá é como se nós já tivéssemos em Atos, 1ª e 2ª de Pedro, é como se nós já tivéssemos o Pedro pronto, o Pedro que recebeu o toque final do Mestre. Aqui, em João 21, é o último momento assim físico, visível de Jesus tocando em Pedro. E é por isso que eu encerro a série nesse momento. Michael Card, que é um grande compositor cristão, ele escreve músicas lindíssimas. Para vocês terem uma ideia, para ele começar a compor, sabe o que ele fez? Ele foi fazer um PhD em Novo Testamento. Fez um PhD no Evangelho de Marcos, para escrever uma das mais belas canções. Ele já compôs sobre o livro de Hebreus, Apocalipse, os Evangelhos, a lei, livros de sabedoria. Ele compõe os livros da Bíblia, uma coisa belíssima. E ele escreveu um livro chamado A Pedra Frágil, a vida emocional de Pedro. E ele diz assim, quando Jesus termina de tratar de Pedro aqui em João, a gente vai ver Pedro agora em Atos. E lá em Atos, Pedro é o pregador intrépido. Pedro é o curador compassivo.
Pedro é o prisioneiro corajoso, Pedro é o conciliador relutante, Pedro é o escritor apaixonado, e aí a história da igreja vai nos mostrar que Pedro foi o mártir fiel. Irmãos, Pedro não era perfeito, é certo isso. Ele era um pecador sendo transformado de glória em glória. Alguém que pela graça, por meio da fé, foi transformado de pedra bruta em caráter escultural. E como é que tudo isso começou? Começou com uma confissão de fé. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Hoje à noite eu estou aqui para te dizer que se você quiser uma transformação na sua vida, e é possível, você precisa fazer como Pedro. Confessar o Senhor como o Cristo, o Filho do Deus vivo na sua vida. E aí, ele vai começar um processo de transformação. E olha como Eugene Peterson descreve a vida final de Pedro. Vale a pena cada detalhe, escute o que ele diz. Nas duas cartas que Pedro escreveu, transparecem as qualidades de Jesus que o Espírito Santo moldou em Pedro. Prontidão para abraçar o sofrimento em vez do prestígio. Sabedoria desenvolvida pela experiência e não retirada de livros. Humildade que não se desgastou com o tempo. De tudo que sabemos das histórias antigas de Pedro, ele tinha todas as características de um homem brigão. Mas podemos perceber por suas cartas que Pedro aprendeu a se controlar, tornando-se um servo de Jesus Cristo ousado, confiante, humilde, esvaziado de si mesmo. Esse é um testemunho poderoso que Pedro mesmo descreve como uma vida absolutamente nova, com tudo pelo qual vale a pena viver. Eugene Peterson continua: quando Jesus encontrou, Simão era um pescador judeu de uma vila marítima. Jesus apelidou-o de Pedro, pedra, um fragmento da rocha da fé. Pedro tinha conhecimento de hebraico e grego suficiente para fazer negócios, mas sua formação religiosa veio dos 3 anos que ele passou como aprendiz e amigo de Jesus. Na parte final de sua vida, quando os cristãos de todo o Império Romano vinham conhecê-lo, ele não se importava em recontar como era arrogante quando ele era jovem. Mas quando foi preso e sentenciado à morte, à crucificação, ele bradou e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque parecia presunção morrer exatamente como seu mestre havia morrido. O Evangelho transforma as pessoas. De brigão em pacificador, de orgulhoso em servo humilde. Não seria essa a obra que Deus tem para fazer na sua vida? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue dando os toques de graça em nossas vidas, os toques finais, os detalhes que ainda nos faltam. Que o Senhor continue nos preparando para o grande encontro que teremos com o Senhor. Como Pedro nos ensina nessa jornada. Como é belo ver a forma como o Senhor o tratou, o transformou, o modelou, o esculpiu. Faça isso em cada um de nós aqui hoje à noite. Que não nos falte a graça para nos transformar em homens e mulheres, como Pedro se tornou. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.